Por favor, leia junto comigo que está no terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. A epígrafe, o tema desse pequeno trecho, ou o título desse pequeno trecho na minha Bíblia, fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. O texto diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu digo amém. Feche teus olhos, vamos orar juntos, por gentileza. Pai, muito obrigado pelo rico privilégio de mais uma vez estarmos em tua casa, celebrando, adorando, bendizendo ao Senhor na beleza da tua santidade. Já temos ouvido, já temos falado, já temos cantado e expressado nossa adoração ao Senhor através de nossas palmas, de nossos cânticos e também de nossas expressões corporais. Mas nós te pedimos agora, porque crendo que o Senhor já tem falado até aqui, que o Senhor, de forma objetiva, direta, possa falar ainda mais por intermédio da tua palavra pregada aos nossos corações. Que saímos daqui hoje confortados, direcionados, abençoados, mas também confrontados por tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o que oro junto com a tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nesta noite fala de uma viúva. E até onde se sabe, até onde eu tenho conhecimento, ninguém nasce viúvo, ninguém nasce viúva, a não ser aquela personagem caricata que a chamavam de aquela que foi sem nunca ter sido. Acho que se alguns talvez recordem de uma personagem de uma certa telenovela antiga, da época do pastor André, não é? Que fala que aquela que nunca foi sem nunca ter sido. Entretanto, para que alguém chegue a ser viúvo, queridos, ou viúva, primeiro tem que se casar. O casamento, ele é rodeado, ele é cercado de inúmeras e diversas expectativas, meu amigo pastor André Luiz. Cercado de expectativas, de sonhos, de planos, de projetos. O dia do casamento, o book, as fotos, a decoração do ambiente, a lista dos convidados, padrinhos, madrinhas, pajens, o próprio local, a cerimônia, o horário da cerimônia, o celebrante, a recepção, o cardápio, irmãos. Crente gosta de comer, ou só eu gosto? Crente gosta de 3 coisas que começam com C, pastor Elismar: culto, comida e conversar. Não é? A lua de mel, a viagem da lua de mel, a estada em lua de mel, a casa onde esse casal irá casar, ou morar, perdão, a mobília, os filhos, quem sabe os netos. Todas as pessoas, elas têm sonhos, projetos, expectativas. Isso faz parte das nossas vidas, queridos. Todos nós sonhamos, e às vezes sonhamos de olhos abertos, projetamos para as nossas vidas. Nós dedicamos tempo à oração para que os nossos projetos, nossos sonhos sejam realizados.
E uma das coisas que caracteriza o ser humano e o torna singular e ímpar é justamente a capacidade que nós temos de sonhar, de fazer projetos e elaborar planos a curto, médio e longo prazos. Muitos pensadores, muitos filósofos, eles apontam os sonhos e projetos, pastor Lúcio Andres, como os fatores principais que impulsionaram e impulsionam até hoje a humanidade. As épicas navegações, explorações, muito do que nós conhecemos hoje de países foi justamente por conta das aventuras, das expedições, das navegações arriscadas. Eu não me lembro quantas caravelas saíram de Portugal para vir para o Brasil, mas somente 3 chegaram. Você lembra delas? Santa Maria, Pinta e Nina. As 3 únicas caravelas. Por quê? Porque tudo era muito rústico, tudo era muito simples, muito singular, sem tecnologia. Eles aguardavam ou navegavam por conta das estrelas, das bússolas ou dos instrumentos que eles possuíam. Tudo era muito arcaico, muito antigo, muito rústico. Então, os sonhos fizeram este impulso da humanidade. As grandes conquistas, as descobertas científicas. Você imaginava há 20 anos atrás estar com o smartphone nas suas mãos? Que você pode ligar por vídeo para qualquer lugar do mundo. Irmãos, eu não vou dar essa chance para o pastor André, mas alguns anos atrás, não muitos, a dificuldade de se ter uma linha telefônica era gigantesca. Você precisava colocar o nome em uma coisa que muitos jovens de hoje nunca ouviram falar, que é o bendito do plano de expansão da telefonia. E você ficava esperando, às vezes, 1 ano, 2 anos, para uma linha telefônica ser disponibilizada para você. Eu me lembro, quando eu morava em Natal e ia passar as festas no Rio de Janeiro, a dificuldade, quando chegava perto do Natal, ou do horário do Natal e do Ano Novo, para ligar para alguém, ou para onde eu estava, ligar para o Rio de Janeiro, por conta realmente do conflito, do acúmulo, não é? das ligações, que elas eram interrompidas e não se completavam justamente por conta disso. E hoje você tem um celular em suas mãos, que é um verdadeiro computador. Você vê redes sociais, checa os seus e-mails, recebe mensagens, assina contratos, tudo pelo celular. Há 20 anos isso era impensável, mas os homens que sonharam, mulheres que sonharam, nos fizeram chegar até aqui por conta desses avanços tecnológicos, e tudo isso foi fruto dos sonhos e projetos de alguém. Aprenda uma coisa: os projetos, irmão Edivan, eles determinam o que nós queremos. Os projetos, eles conseguem alinhar aquilo que nós desejamos, mas somente as ações determinam aquilo que nós realmente vamos conquistar. Vou repetir: os nossos sonhos determinam o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós ansiamos, mas somente as nossas ações determinam aquilo que nós conquistamos. Então, querido, eu quero estimular você a continuar sonhando, projetando, planejando, mas agindo, porque você tem capacidade e condições debaixo da mão de Deus para alcançar e conquistar os teus sonhos no nome de Jesus. Só sonhar não basta. Mas o que a gente percebe no texto que ora lemos é que boa parte dos sonhos dessa mulher já havia sido interrompido. O seu marido foi tragado pela morte. E a Bíblia, ela não se detém, pastor Renato, em explicar quando ou por quê. Ela era viúva e tinha um filho único. Quem sabe ela criou expectativas, teve sonhos com o seu esposo, com a sua família, de criar um filho, de viver a vida toda ao lado do seu esposo. Entretanto, ele foi tirado destes planos e ela passou todo aquele período de luto, período de dor. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre luto. No passado, as pessoas vestiam preto,
por algum tempo. Alguns anos antes até, as pessoas usavam preto. Por mais de 1 ano, 2 anos, eu sou criado numa família extremamente tradicional no Rio de Janeiro, e a gente voltava de um sepultamento e, durante uma semana, pelo menos, ninguém podia ouvir música. Que havia um sentimento de tristeza. Eu era menino e eu ia no sepultamento, e a mãe, sabe aquela mãe que força você, vai lá, meu filho, beija fulano de tal, está lá no caixão. Senhor, que coisa mórbida, né? Você vai lá, e uma criança vai lá, despede. Nós vimos isso quando nós fomos há um tempo atrás, agora, mês de agosto. Eu saí de um compromisso que estava pregando aqui em Brasília, soube da morte do filho de um grande amigo, de uma família de amigos que nós conhecemos em Porto Velho, que mora em Goiânia. É um menino com 23 anos, partiu para a eternidade, ele já vinha lutando a vida inteira com problemas de saúde, e nós vimos uma mãe lá falando, vai lá, com 2 adolescentes, 2 meninas, vai lá, despede dele, dá um beijo na testa dele. Eu falei, Senhor, não é? Você tem proximidade, você até faz, mas forçar uma pessoa a isso. Então, o ambiente de morte, de sepultamento, ele traz muita dor, muita tristeza. As pessoas não ouvem música, as pessoas, em alguns lugares, as pessoas elas não comem determinadas comidas, não, porque é a comida que o falecido gostava. Vamos guardar isso na memória. Então, tem uma série de fatores. Mas o ser humano, queridos, aí tem uma capacidade desmedida, ilimitada, impressionante de se recuperar. Tem uma frase, alguns anos atrás, muito utilizada aqui, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Não é? Quem lembra daquela imagem atormentadora do Ronaldo Fenômeno correndo em direção ao gol e a patela do seu joelho, ela ser deslocada, e pronto, acabou o futebol. Pouco tempo depois, ele fez a cirurgia, estava fazendo fisioterapia, foi para a Copa de 2002, que foi uma Copa Japão e Coreia do Sul. Não é? Ele não somente levou o Brasil à final, fez o gol na final e ainda foi o artilheiro, mostrando que o ser humano ele tem essa capacidade, irmão Gorete, de recuperar, de dar a volta por cima, de limpar a poeira, de voltar à vida normal, mesmo que seja um novo normal. Tem condições de reerguer a cabeça, de estufar o peito, de superar as crises, as adversidades, as dificuldades, de tirar forças da fraqueza, de seguir em frente, de tocar a vida, vida que segue. Então, de um modo surpreendente e maravilhoso, os sonhos daquela viúva ganharam novas forças no seu filho. O marido se perdeu, o marido partiu, o marido morreu, faleceu. O marido foi para a eternidade, mas agora ela tinha o foco no filho. Ela precisava cuidar do filho, criar o filho, precisava educar aquele menino. O fôlego dessa viúva foi recuperado, revigorado depois do período de estivar, do luto. A palidez do seu rosto foi desaparecendo e foi substituída pela cor normal da saúde, da paz. O brilho dos seus olhos voltou, foi recuperado. A esperança voltou a habitar naquela casa. Como quando o sol brilha depois de um grande período de tempestade avassaladora, ela se recuperou. Só que quando tudo isso estava em andamento, veio outro baque. A morte do seu filho. O saudoso Dr. Miles Monroe disse que é um lugar onde os maiores projetos, os maiores sonhos, as grandes expectativas de felicidade, de esperança, estão depositados. E esse lugar não é a maior e melhor universidade do planeta, queridos. Não está em Oxford, nem Harvard, não está em Cambridge ou Sorbonne. Esse lugar não é o Wall Street, o centro financeiro dos Estados Unidos e do mundo. Que lugar é esse, pastor? O cemitério. É no cemitério que estão enterrados muitos planos. Os casamentos que nunca aconteceram, livros que nunca foram escritos, filhos que não nasceram, a empresa que não foi aberta, a graduação que não foi concluída, a promoção do emprego que jamais chegou, a porta que nunca se abriu. Queridos, por força do exercício do ministério pastoral, eu já estive em alguns sepultamentos.
Na verdade, se eu pudesse escolher como pastor, eu só escolheria casamentos, aniversário de 15 anos, bodas e apresentação de crianças. Mas nas letras miúdas, pastor Elismar, que você só consegue enxergar com lupa, está lá, funerais também. E você chegar a um funeral e ter o que dizer, e ter que dizer alguma coisa, principalmente quando é uma pessoa próxima. A primeira ovelha que eu celebrei o sepultamento dela foi aqui em Brasília. E foi algo muito doloroso, apesar de se esperar que era uma coisa sem ter como se escapar por conta do estado de saúde daquela irmã. Mas eu já fui a alguns sepultamentos, eu já celebrei ou já ministrei em alguns sepultamentos e o clima é sempre de dor, queridos, de tristeza, de desamparo. É uma atmosfera tomada pelo sentimento de impotência, de perda, de derrota, de olhar para baixo. A bem na verdade, queridos, os corações de muitas pessoas com o tempo acabam se transformando em verdadeiros cemitérios. Neles os sonhos, projetos e expectativas são sepultados. Há muita gente por aí afora que, e quem sabe você que está aqui dentro hoje, neste tempo, anda como um verdadeiro cemitério ambulante, não com cheiro de morte, mas porque foram sepultados no seu coração os sonhos que você outrora teve. E aí vem a necessidade de um encontro, queridos. O tema desta mensagem é um grande encontro, ou quando ainda não é o fim. Eu quero profetizar na sua vida que você, nesta noite, terá um grande encontro, ou um reencontro com os teus sonhos, porque ainda não é o fim das tuas expectativas. Todos nós necessitamos deste encontro, queridos. Porque o texto relata que aquela mulher ia saindo com o seu filho num féretro, num cortejo fúnebre saindo da cidade, e a cidade de Naim, ela nunca foi grande. Quando você olha na história, na geografia, ela sempre foi uma aldeia, uma cidade pequena. Alguns geógrafos afirmam no Monte Tabor, perto do Monte Hermon, perto de Endote, a um dia de caminhada de Cafarnaum, mas todos são unânimes em dizer que ela nunca se expandiu, era uma cidade de poucas casas, poucas pessoas, de agricultores que cultivavam oliveira, figos, uva, caprinos, ovelhas, bodes. E, apesar disso, o texto diz que havia uma grande multidão acompanhando aquela mulher. Talvez, eu já morei em algumas cidades do interior, queridos, em que o carro de som ele passa avisando nota de falecimento. Você já ouviu isso? E aí vai avisando, é com pesar que nós anunciamos a morte de fulano de tal, que está sendo velado na igreja tal, e seu sepultamento. E aí o povo vai, porque conhece, todo mundo conhece. A gente não sabe se a família era uma família conhecida, a gente não sabe se o pai daquele rapaz era alguém reconhecido dentro da sociedade, dentro da cidade de Naim. Aqui cabe um parêntese, tem gente que fala que o filho da viúva de Naim, ou o filho da viúva de Naim, pensando que, na verdade, Naim era o nome da mulher. Que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Mas a verdade, queridos, é que aquela mulher, ela estava saindo da cidade, e ela precisava de uma mudança no curso da sua vida, das suas expectativas. E talvez a história daquela viúva retrate a história de algumas pessoas que aqui estão presentes neste culto, nesta igreja, nesta Quarta da Graça. Quem sabe você que está nos assistindo online, a sua história seja muito similar, muito análoga, muito parecida com a história daquela mulher. Gente que perdeu os seus sonhos, teve roubada, sequestrada a sua esperança, que viu suas expectativas sendo levadas embora sem poder fazer nada. Como diz uma expressão da época do Brasil Império, ficar a ver navios. A gente precisa entender, queridos, que longe de Deus,
vivendo no pecado, vivendo afastado de Deus, todos nós estamos mortos. Paulo escreve isso aos Efésios, Paulo escreve isso aos Colossenses. Tiago corrobora com ele, falando sobre a evolução, a progressão do pecado, falando sobre a iniquidade, quando a iniquidade ela é gerada no coração, isso chega ao pecado e o pecado gera morte. Então, vivendo em pecado, nós estamos mortos, verdadeiros zumbis de Walking Dead andando por aí afora. Paulo assevera isso em Romanos capítulo 6, versículo 23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Quem vive em pecado não somente morrerá fisicamente e até eternamente, mas morre espiritualmente em vida. Não tem expectativa, não tem nenhum tipo de sonho. Alguns, na tentativa até de se defender e de se justificarem, podem afirmar que conhecem a Deus, que têm um relacionamento com Ele. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 16, diz que, infelizmente, essas pessoas que assim dizem, assim discursam, negam a Deus com as suas próprias vidas. Eu e você precisamos constatar e reconhecer que nós temos a necessidade desse encontro com Jesus. A porta do nosso coração. Aquela mulher sai com uma grande multidão em um féretro, em um cortejo fúnebre daquela pequena cidade, pela porta da cidade, pela única porta da cidade. E Jesus subindo e querendo entrar na cidade com uma grande multidão. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala sobre essa nossa necessidade. Paulo, ele diz o seguinte, que todos pecaram e carecem, estão necessitados da glória de Deus. Nós precisamos de Deus em nossas vidas em todo momento. O próprio Jesus, no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, do versículo de número 5, ele diz que sem mim nada podeis fazer. Quem ainda não teve encontro com Jesus, vem à igreja por conveniência. Mas quem já teve encontro com Jesus, vem à igreja por decisão, porque quer, porque vai celebrar, porque vai adorar. Quem ainda não teve encontro com Jesus, vem à igreja por imposição, por alguém que mandou, por alguém que determinou, que forçou. Mas quem já teve um encontro com Jesus, vem à igreja por amor, por dedicação. Quem ainda não teve um encontro com Jesus, vem à igreja querendo benefícios, querendo vantagens, querendo resultados. Mas quem já teve um encontro com Jesus, vem à igreja sem querer, em troca absolutamente nada, porque já recebeu de Deus. Quem ainda não teve um encontro com Jesus está interessado no status, no holofote, nos likes, nas curtidas, mas quem já teve um encontro com Jesus está desejando orientação, edificação, crescimento, amadurecimento para a glória do nome do Senhor. Para quem ainda não teve um encontro com Jesus, o culto é apenas mais um culto, é praticar um quadrinho. Mas para quem já teve um encontro com Jesus, o culto é mais uma oportunidade de adorá-lo, celebrá-lo, bendizê-lo, conhecê-lo ainda mais e ter maior intimidade com ele. Quem ainda não teve um encontro com Jesus é apenas mais um na multidão. Mas quem já teve um encontro com Jesus quer ser seu discípulo, e aprendemos no domingo aqui com o pastor Marcílio Dantas. Quer se parecer com Jesus. Quem ainda não teve um encontro com Jesus, por vezes está na passividade. Mas quem já teve um encontro com Jesus, quer estar e está em atividade. Você veio nessa noite aqui para ter um encontro com Jesus mais uma vez? Nós precisamos deste encontro, queridos. Segundo, vamos falar do encontro propriamente dito, queridos. Para a gente já virar a página dessa mensagem e começar a nos direcionarmos para o encerramento. Nós vemos duas multidões discriminadas, descritas aqui nesse texto. Uma multidão saindo da cidade e uma multidão entrando na cidade. Uma multidão que estava conduzindo um morto e uma outra multidão que estava seguindo alguém vivo. Uma multidão que estava banhada na tristeza e a outra que estava recheada de alegria. Em uma multidão havia
a dor, na outra multidão havia o remédio. Numa das multidões havia a perda, na outra estava a vitória, a conquista. De um lado estava o choro, do outro lado a alegria. De um lado estavam as lágrimas, do outro lado o sorriso. De um lado o príncipe da morte, do outro lado o Pai da eternidade, aquele que comanda todas as coisas e ressuscita mortos. De um lado estavam simplesmente talvez cantando canções fúnebres, mas do outro lado estavam celebrando, adorando pelos milagres que já haviam feito ou visto Jesus fazer. E aí a gente se apega naquele momento em que Jesus vê. Não há como desviar, queridos. Não há como mudar o curso, porque só havia uma porta na cidade de Naim. Pela mesma porta que se entrava, era pela mesma porta que se saía. Estivemos em Jerusalém ano passado, o pastor Renato já esteve lá, o pastor Lúcio ainda não, o pastor André também não. Existem várias portas, e a gente vê isso na Bíblia Sagrada de Jerusalém. Porém, a porta de entrada, a porta das ovelhas, a porta do tanque, a porta do leão, a porta dourada está fechada, mas outras portas. E elas vão indicando para onde, na época de Jesus, elas se direcionavam, para a Síria, para não sei aonde e tal. Mas a cidade de Naim, ela só tinha uma porta. Pela mesma porta se entrava, pela mesma porta se saía. Não tinha como desviar. Não tinha como desviar. Eu me lembro, talvez você conheça o Rio de Janeiro, a cidade serrana de Petrópolis. Alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, era uma via para se subir, uma pista para se subir até a cidade de Petrópolis, era mão dupla. E muitos acidentes aconteciam, depois eles mudaram todo o trajeto e agora por uma pista se sobe, por outra pista se desce, justamente para evitar os acidentes, os embates, os choques, as colisões. Mas isso não podia ser feito em Naim, só tinha uma porta. E Jesus se depara junto com aquela multidão, com os seus discípulos, entrando na cidade, e se deparam frente a frente com a multidão que saía da cidade, porque os sepultamentos eram feitos fora da cidade. Dwight Lyman Moody, um grande evangelista, ele disse que Jesus interrompeu todos os enterros com os quais ele teve contato. Escute. Jesus está tendo um encontro nesta noite com os teus sonhos e ele vai interromper o sepultamento das tuas expectativas, dos teus sonhos, das tuas dores e também dos teus projetos em nome de Jesus. Ele vai mudar a história dos teus sonhos. Jesus olha para aquela mulher e ela estava chorando, como é o normal, ou até o que é esperado de alguém que perde um ente querido. E o texto sagrado diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. Pastor Lúcio Andres, não era uma compaixão da boca para fora, era uma íntima compaixão que vinha de dentro. Sentia as dores daquela mulher, que sentiu a perda dela. Os olhos de Jesus são olhos de compaixão. Ele viu aquela viúva, ele viu a sua dor, ele viu a sua perda. Ele viu o seu estado emocional. Escute o que eu vou lhe dizer. Ele também vê a sua vida. Ele vê as suas expectativas. Ele vê as suas perdas. Ele vê as suas derrotas. Ele vê os teus sentimentos e as tuas emoções também nessa noite, movido por olhos de compaixão. O seu coração é de compaixão. Ele sentiu nele mesmo a dor daquela viúva. Ele sente a sua dor, ele também experimenta a sua dor, ele também experimenta a sua perda, o sepultamento dos teus sonhos, suas frustrações. Os seus pés são pés de compaixão, queridos. Ele se aproximou da viúva. Acredite, ele está bem perto de você nesta noite, está aqui presente em nosso meio, está aqui no nome de Jesus, perto de você, se aproximando de você com rapidez, com destreza e com compaixão. Os lábios de Jesus são lábios de compaixão, porque as palavras dele vão de encontro à causa da dor. Apesar de ser normal, apesar de ser esperado aquela mulher chorar por conta da perda do seu filho, Jesus vira para ela e diz: não chores. Há uma grande diferença, queridos, pastor Renato, entre nós e Jesus ao dizermos isso.
Se eu disser para você, não chore, na hora da sua dor, na hora da sua perda, na hora do seu sofrimento, o máximo que eu posso fazer por você é entregar um lenço, é te abraçar, é orar com você. Mas Jesus, quando diz não chores, ele está dizendo não chore, ele pode te entregar um lenço, ele pode te abraçar, mas ele tem poder para estancar o motivo da tua dor. Ele tem poder para sanar aquilo que está fazendo você chorar. Ele pode eliminar o motivo da tua dor. E é por isso que ele diz nesta noite, não chore, porque ele tem poder para mudar a história e o curso da tua vida no nome poderoso de Jesus. Suas mãos são mãos de compaixão. Ele toca no esquife, no caixão, simples, aberto, daquele rapaz, daquele jovem, daquele mancebo, segundo a Revista e Corrigida. Ele toca. Jesus quebra a tradição. Jesus quebra a tradição porque em todos os tempos, queridos, é um sacrilégio, é um desrespeito você se interpor no caminho de um cortejo fúnebre. Você já parou para perceber que quando acontece um cortejo fúnebre, as coisas acontecem hoje, esse tipo de cerimônia acontece muito nos cemitérios, mas em determinados lugares você vê, dada a relevância da pessoa, a importância da sociedade ou da família, o tamanho da família, há um cortejo que segue pelas ruas de determinado bairro. E é um desrespeito às pessoas não pararem os seus carros para dar passagem àquele cortejo fúnebre, mas Jesus interrompe. Ele para o cortejo fúnebre. Ele simplesmente estanca o caminho da dor daquela família, porque ele tem poder e está acima da cultura, está acima das ideologias, está acima da teologia, está acima dos costumes. Ele é Senhor. Suas mãos são mãos de compaixão, porque ele toca no esquife e ele profetiza usando os seus lábios de compaixão mais uma vez, dizendo, jovem, levanta-te. Quais são as consequências do encontro? Para a gente já partir para a finalização. Jesus tocou no caixão. Ele entrou em contato com o sofrimento daquela viúva, queridos. Isso para nós, principalmente pastores, isso é uma verdadeira lição, porque a gente precisa sentir na pele, queridos, se envolver com a pessoa na hora da dor, na hora do sofrimento. Eu já estive, queridos, eu morava em Anápolis e vim aqui a Brasília para ministrar, e recebo telefonema de uma irmã, esposa de um amigo de trabalho, lá de Anápolis, da base de Anápolis. Aí, pastor Mantovani, você está em Brasília? Estou. Minha sobrinha está internada no hospital de base. Você pode ir lá? Irmãos, eu só conhecia onde eu estava pregando, Candangolândia. Saí de Anápolis para Candangolândia. De repente eu liguei para o pastor que me convidou. Não, pastor, levo você lá. E fomos lá, aquele hospital gigantesco. E eu entrei naquela UTI infantil. Pastor Lúcio, foi uma das visões mais dolorosas que eu tive na minha vida. Uma criança, uma menina de 12 anos, deitada numa cama de fraldão, entubada, sem saber o que estava acontecendo, e eu estava com os pais dela e não conhecia os pais dela. Fui a pedido de meu irmão, o pastor que estava comigo, ele foi para o canto da parede e começou a chorar. Dado o quadro tão terrível, eu falei, Senhor, eu tenho que me segurar aqui, porque eu também estou sentindo a mesma dor, eu tenho filhos, eu tenho filhas, e eu preciso me envolver com isso, mas eu preciso orar. Eles estão esperando que eu ore, estão esperando que eu traga uma palavra, e eu trouxe uma palavra. Eu orei com eles, queridos, eu me senti membro daquela família naquele instante. A gente precisa se envolver, entrar em contato com o sofrimento das pessoas. Quando eu morava em Porto Velho, queridos, nós participamos no dia de sábado de um grande evento social da nossa igreja lá, onde nos congregamos. Passamos o dia todo trabalhando e soubemos da morte da esposa de um dos pastores.
No domingo de manhã, ainda cansados, nós fomos para o velório dela. E à tarde, voltamos para casa, eu virei para André, minha esposa, e falei assim, meu bem, vamos almoçar, vamos tirar um cochilinho, né? Ontem foi, né, na zero direto. Me botaram, não sei porquê, com o microfone na mão, no sábado anterior, para poder fazer divulgação, chamando, aquele negócio de atendimento, aquela coisa toda, crianças, não é? E fizeram encenações, eu em cima do caminhão. Eu com uma pessoa tão tímida. E aí André preparando o almoço, de repente alguém me liga. Pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Só lembrei do senhor. O que é? Pastor, estou precisando da ajuda do senhor para um velório. A família, o rapaz sofreu um acidente em Cuiabá, 1.400 quilômetros aproximadamente. O corpo está sendo trazido. Ele vai chegar por volta de 3 horas, 4 horas da tarde. E lá fui eu e a minha esposa para aquela aventura sórdida, irmãos. Todo mundo chorando, uma briga na família, gente de um lado, irmã Gorete, do outro. O pai do rapaz separado e a nova esposa dele estava lá. A mãe do rapaz falecido dentro do quarto, eu fui lá, falei com aquele negócio, aquele clima horrível. Daqui a pouco o caixão chega, irmãos. O rapaz estava dirigindo uma Kombi e bateu de frente com um outro carro. Então, ficou todo arrebentado o corpo dele, o rosto dele também destruído, fizeram uma maquiagem. Agora imagina, o calor de Cuiabá até Porto Velho, 1.400 quilômetros, sendo conduzido. Como é que já não chegou já com prazo de validade já vencido para poder ser sepultado logo? Ele ia ser sepultado naquele dia. Alguém se jogou em cima do caixão e eu vi que bateram no rosto dele, a maquiagem caiu. E eu virei para o rapaz, vamos fazer logo essa celebração, vamos fazer logo essa ministração, porque... E eu já cheguei perto e eu senti o odor já de carne em decomposição. E Deus me levou para o texto que está lá em Eclesiastes, quando o sábio escreveu dizendo o seguinte, é melhor ir na casa que há luto do que na casa em que há festa. E irmãos, até hoje eu me espanto com o que Deus falou através de mim para aquela família. Quando nós oramos pela família e saímos de lá e já estavam se reconciliando, já estavam alguns já chorando, abraçando, é isso mesmo, vamos lembrar, fazer a lembrança. Então, a gente sente a dor da família, queridos. A gente se envolve. Jesus entrou em contato com o sofrimento daquela viúva, identificou-se com a história daquela família. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, diz o seguinte, nós não temos um sumo sacerdote que não se importa, que não se identifica com as nossas dores. Pelo contrário, o nosso Senhor Jesus é um sacerdote que se envolve, que sente o que você sente, que também se caracteriza como você, viveu aqui no mundo. Alguém já disse, um pastor, um pregador, disse que quando nós oramos a Deus em sofrimento, Jesus está lá para interceder por nós, e aí junto ao Pai diz o seguinte, Pai, atende, eu sei o que ele está pedindo, eu sei o que ele está sofrendo, eu estive lá, eu sei como é doloroso. Então nesta noite Jesus está se identificando com os teus sonhos frustrados, com as tuas expectativas, entrando no vínculo com a tua família para mudar o curso da tua história no nome de Jesus. Jesus parou o enterro, mudou de direção, interrompeu o ciclo de perda, de tristeza, de frustração, de desesperança. Jesus ordenou que o jovem se levantasse. Escute. Ele começou a contar uma nova história. O rapaz se senta e começa a falar, queridos. Deus tem nesta noite um divisor de águas até dia 9 de outubro e depois do dia 9 de outubro. Uma nova história está sendo contada na história da tua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. E vai virar a página e Deus está escrevendo linhas poderosas e totalmente edificantes e motivadoras para a história da tua vida no nome de Jesus nessa noite. Jesus restitui aquele rapaz à sua mãe. Ele o entregou à sua mãe. Ele devolveu. Ele restituiu a felicidade. Ele restaurou a esperança da sua família nesta noite. Jesus
me trouxe aqui para falar para vocês que Ele está devolvendo a você a história dos teus sonhos no nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos concluir. Pastor, o que é que a gente pode extrair desse texto, dessa mensagem? O que é que a gente pode concluir? Tem algumas últimas considerações a fazer por você. E depois nós vamos orar. Naim tem um significado profético para nós nessa noite. Eu sou muito cuidadoso com essas coisas, irmãos, porque tudo hoje virou profético. A adoração é profética, o ato é profético, a oferta é profética, o dízimo é profético. Mas há algo de profético nesse texto aqui, quando se fala de Naim. Naim, em hebraico, significa aconchego, significa charmosa, significa calma, aldeia de consolação. Nesta noite, nesta quarta da graça, na Oceano da Graça, este ambiente é Naim para você. É uma aldeia de consolação. Ela é charmosa, ela é calma, ela é cheia de expectativas. Ela vai acalmar você. A presença de Jesus aqui vai tranquilizar você, vai dizer para você: confie. Confie porque eu estou no controle. Confie porque mesmo diante das adversidades, das notícias ruins, das projeções contrárias, dos diagnósticos negativos, eu estou no controle de Jesus. Naim era uma cidade pequena, nós já falamos sobre isso. Alguns autores, estava revisando isso hoje em minhas pesquisas, diz que o máximo que se contabilizou em Naim, em toda a história, foram 34 casas. Eu acho muito pouco, porque alguns afirmam que Naim nunca passou de 1.500 habitantes. Com 34 casas, eu acho que é muito pouco para caber em 1.500 pessoas. Naim era uma cidade pequena. Sabe aquelas cidades que você passa na estrada, que só tem uma placa na entrada? Na frente está escrito bem-vindo, e nas costas dela está escrito volte sempre. É uma cidade primeira. Quando você passa a segunda, já saiu da cidade. Naim era assim. Era uma cidade pequena. Mas para Deus não importa o tamanho. Pastor, eu não tenho um sobrenome diferente, meu sobrenome é simples. Minha família é tradicional. Minha família nunca foi reconhecida. Eu saí do interior, 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 de onde Judas perdeu as meias, porque as botas foram antes. Não importa. Não importa o seu tamanho, não importa o tamanho da sua família. Não importa o tamanho do seu sonho. Pastor, meu sonho é tão pequeno. Não importa. Pastor, minha casa é pequena, é humilde, é simples. Não importa. Jesus vai ao seu encontro. Jesus vem ao seu encontro. Não importa o tamanho da cidade, não importa o tamanho do teu sonho, não importa o tamanho da sua família, não importa o tamanho do seu coração. O que importa é que Jesus vem ao nosso encontro. Naim era longe, queridos. Não longe de Endor ou de Endor. Ficava 4 quilômetros, mais ou menos. Mas na época de Jesus, 40 e 45 quilômetros de Cafarnaum era onde ele estava. Era um dia de caminhada, irmãos. Caminhada, SP2. Não tinha motor, não tinha aplicativo não, irmãos. Não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha helicóptero. Era caminhada, 45 quilômetros, um dia de caminhada. Talvez Jesus tenha chegado pertinho do final do dia, ou porque os judeus escurecia rápido. Devia chegar no meio da tarde para poder sepultar o rapaz. Andou o dia inteiro, 40 quilômetros, andando a pé, pastor Lúcio Antes. Naim era longe, pastor, onde eu moro é longe. É escondido, não importa a distância.
Jesus não mede distância para vir até nós. Jeremias 23 nos afirma que ele é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Não importa onde você mora. Pastor, a igreja é aqui em Águas Claras, mas eu moro em outro lugar. Eu moro em outro bairro, em outra região administrativa. Não importa. Jesus vai ao teu encontro e ao encontro dos teus sonhos, para a glória do nome do Senhor. Como eu disse, eu quero reafirmar. Naim tinha um acesso difícil. Na verdade, eu disse que a Naim era pequena, mas Naim ficava numa encosta, numa subida. Precisavam, não digo que escalar, mas era uma subida íngreme. Imagina, depois de um dia de caminhada, 40 quilômetros, você já tem que subir uma rampa, uma elevação para poder chegar na cidade. Naim era de difícil acesso. Jesus não mede esforços para vir ao nosso encontro. Quinto, Naim tinha uma só porta. Já falei isso aqui. A mesma porta de entrada é a mesma de saída. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. A mesma porta da sua derrota é a mesma porta por onde vai entrar a sua vitória. A mesma porta por onde as tuas esperanças bateram asas é por onde as tuas expectativas vão vir em nome de Jesus para voltar, para pousar na tua casa e na tua família no nome de Jesus. Sexto, todos que estavam por perto glorificavam a Deus. O texto diz isso, versículo 16. Deixa eu dizer algo para você. Os teus sonhos talvez você não tenha contado para ninguém. Talvez eles tenham se frustrado, você tenha sepultado. Mas os teus sonhos recuperados, as tuas esperanças, os teus planos, os teus projetos, as tuas expectativas revigoradas, ressuscitadas, desenterradas, vai ter gente glorificando a Deus pela tua vitória, pelo teu milagre. Eu profetizei isso daqui, salvo engano, foi no domingo. Eu disse isso e vou dizer para você de novo, no nome de Jesus. A tua maior dor, a tua maior escuridão vivida, a tua mais aguda noite vai se transformar no teu maior testemunho, no nome de Jesus. A notícia do milagre se espalhou pela vizinhança. Queridos, milagre a gente conta, milagre a gente testemunha. Milagre, e perdoe-me o que eu vou lhe dizer, não me entenda mal, mas milagre você pode fazer fofoca dele. Você pode contar para todo mundo porque foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou. E eu profetizo que Deus vai fazer e todo mundo vai ficar sabendo do milagre que você está recebendo no nome de Jesus. Deixe-me concluir essa mensagem. Capítulo 24 do livro de Gênesis. Abraão manda seu servo Eliezer à terra da sua família para buscar uma noiva para seu filho Isaque. Eliezer era tão crente, ou Eliezer, não importa. Ele era tão crente que quando ele chegou perto ele fez uma oração: que o Deus de meu senhor Abraão me faça ter um bom encontro. E ele conhece Rebeca, que foi aquela com quem Isaque se casou, prometido. Por isso que a gente fala, você vai encontrar o teu Isaque, você vai encontrar a tua Rebeca. Deixa eu lhe dizer algo, que você nessa noite peça, ore a Deus, pedindo um bom encontro, porque ao orar, ao clamar a Deus, você vai ter este grande encontro com Jesus nos teus sonhos, para que eles sejam revigorados, restaurados, recuperados, desenterrados, sejam fortalecidos no nome de Jesus. Teus sonhos, teus projetos, tuas expectativas estão sendo desenterradas agora nesta noite, no nome de Jesus, porque Jesus entrou pela porta desta Naim espiritual e profética aqui nesta noite, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar a Ele, vamos cantar aquele que ressuscita sonhos, aquele que desperta expectativas e planos no nome de Jesus.